Boa tarde, caro professor Ednei. Eu sou Eduardo Terra e hoje venho apresentar o trabalho constitucional sobre a separação dos poderes, funções típicas e atípicas e o sistema de freios e contrapesos da nossa Constituição. Começando com a teoria da separação dos poderes, ela foi começada por Aristóteles e melhor elaborada por Montesquieu, que defendia que não deveria haver a concentração de poder em uma pessoa ou em algum órgão, porque favorecia abuso e arbitrariedades, assim propondo a divisão das funções estatais em diferentes órgãos, como vemos nos dias atuais, se contrapondo ao absolutismo da época. No Brasil, esse princípio, falado anteriormente, ele está destacado no artigo 2 da nossa Constituição. Abre aspas. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Fecha aspas. Entretanto, não existe uma tripartição do poder. O poder do Estado é uno e indivisível, o que ocorre a divisão de funções entre diferentes órgãos, evitando a concentração de autoridade e garantindo a liberdade dos cidadãos. Divisão de funções e órgãos. Poder Legislativo é uma função, Congresso Nacional um órgão. Poder Executivo, uma função, Presidente da República um órgão. Poder Judiciário, uma função, órgãos. O STF, o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, o TST, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados, do DF e territórios. Bom, a finalidade é preservar a liberdade individual e combater a concentração de poder e estabelecer mecanismos de fiscalização e responsabilização recíproca dos poderes estatais, conforme o desenho institucional de freios e contrapesos. Funções típicas e atípicas. Cada poder tem a sua função principal, mas a Constituição permite que, em situações específicas, ele desempenhe funções dos outros poderes para garantir o funcionamento equilibrado do Estado. Funções típicas e atípicas do Legislativo. Função típica, legislar, fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial do Estado. Função atípica, natureza executiva, dispor sobre sua organização, prover cargos, conceder férias, licenças a servidores e outros. Natureza jurisdicional, o Senado julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Função típica do Executivo, prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Função atípica, natureza legislativa, o Presidente da República adota medida provisória com força de lei. Natureza jurisdicional, o Executivo julga, apreciando defesas e recursos administrativos. Judiciário, função típica, julgar, dizendo o direito no caso concreto. Função atípica, natureza legislativa, regimento interno de seus tribunais. Natureza executiva, administra, concede licenças e férias aos magistrados e serventuários. Agora, para terminar, o sistema de freios e contrapesos. É um mecanismo criado para impedir que um dos poderes concentre poder demais. Cada poder possui autonomia, mas também fiscaliza e limita a atuação dos demais dentro dos limites da Constituição. Em outras palavras, não existe hierarquia entre os três. Eles são independentes, porém exercem controles recíprocos para evitar abusos, arbitrariedades e garantir o equilíbrio do Estado. Exemplos previstos na CF. Artigo 5º, inciso 35, controle do Judiciário sobre o Legislativo. O Poder Judiciário pode revisar atos de uma CPI que ultrapassem seus limites constitucionais. Exemplo, uma CPI não pode ter busca e apreensão sem autorização judicial. Artigo 52, inciso 1, controle do Legislativo sobre o Executivo. O Senado Federal pode processar e julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade. Exemplo, processo de impeachment da Dilma em 2016. Artigo 62. Controle do Legislativo sobre o Executivo. O Presidente pode editar medidas provisórias, o Congresso Nacional pode aprová-las ou rejeitá-las. Artigo 66, parágrafo 1. Controle do Executivo sobre o Legislativo. O Presidente da República pode sancionar ou vetar projetos de leis aprovados pelo Congresso. Exemplo, veto por inconstitucionalidade ou por interesse público. Artigo 66, parágrafo 4º ao 6º. Controle do Legislativo sobre o Executivo. O Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial. O projeto passa a valer mesmo contra a vontade do presidente.
Artigo 97. Controle do Judiciário sobre o Legislativo e o Executivo. Os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos. Exemplo, STF anula uma lei que viole a Constituição Federal. Artigo 101, parágrafo único. Artigo 52, inciso 3A. E artigo 84, inciso 14, controle compartilhado. O presidente indica os ministros do STF, o Senado aprova a indicação e com isso tem a participação conjunta do Executivo e Legislativo na composição do STF. Foi isso, professor. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado do vídeo e tenha um ótimo dia.